Senhor Deus, seja louvado. Amém. Abrimos esse santo serviço de culto em louvores ao Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente pode chamar o número 1. Glória a Deus. 259. 259. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Pai. Aleluia. Bendito que é o Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem sente mais um hino? Santo Deus, glória a Jesus. 76. Bendito Criador, glória a Deus, aleluia. Santo Glória a és, Jesus. Pai eterno, glória a Jesus. Santo é o Senhor.
Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao teu nome. Santo é Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Quem sente e chama mais um hino. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. 22. Hino 22. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Sim, Senhor. Bendito Pai. Glória ao teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Aleluia.
Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. A Irmandade, mais uma vez nós estamos aqui, dentro da casa do Senhor, cantando hinos e rendendo-lhe glórias e louvores. Glória a Jesus. E nós começamos cantando sobre o nosso sentimento. Aleluia. Que só se nós tivermos um sentimento puro, sincero, então nós triunfaremos. Aleluia. E depois expressamos o nosso sentimento e clamamos para que o Senhor desse a sua mão a nós. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. E bom é que todos cantou com sinceridade. Aleluia. Glória a Jesus. Porque o Senhor conhece todos os corações. Conhece todos os sentimentos. E agora acabamos de cantar, pedindo para o Senhor que nos guie pela sua lei, pela sua luz, Aleluia. Glória, pelo seu amor, glória. Aleluia. para nós termos descanso. Santo é Deus. Porque as palavras do Senhor é que as aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Glória a Jesus. Mas a continuidade dessa palavra é: se não for em mim. Se você tem Jesus Cristo em sua vida, então você tem onde reclinar a sua cabeça. Aleluia. Você tem descanso, você tem proteção. Graças te damos, Senhor. Mas andar por esse mundo sem Cristo é andar sem proteção. Santo Deus. É andar sem lugar, sem destino Santo. para descansar. Aleluia. Glória a Jesus. Nós nunca se esqueçamos nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, que o nosso porto, o nosso castelo forte é Jesus Cristo. E agora nós vamos prostrar os nossos joelhos e mantemos o nosso sentimento sincero ao nosso Senhor. Aleluia. E levamos uma oração, apresentamos esse culto, todos nós aqui reunidos, as crianças, os mancebos e os mais velhos, para que o Senhor venha estar presidindo sobre nós. Não temos nada, não trouxemos nada de casa preparado e somos totalmente dependentes da misericórdia de Deus. E cremos que se nós estivermos na sinceridade, o Senhor sempre nos responderá. Amém, Pai. Aleluia, Senhor. Tem pedido de oração? Ilumina-nos por caridade, Pai. Santo Deus, aleluia. Glória, Glória a Jesus. Aquele que o Senhor deu a palavra de orações, peça que o Senhor Deus revele a tua santa palavra. Juntos buscamos a face do Senhor Deus em santa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito Aleluia. Louvado seja o Criador, aleluia. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e livra-nos da tentação e do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome. Glória a Jesus, glória
Aleluia, glória a Deus. Glorificado és o teu nome, Senhor. Bendito Criador, aleluia. Tu mereces toda a honra e toda a glória, Senhor. Engrandecidos somos a ti, Pai. Muita misericórdia ao nosso favor, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Em nome do teu Filho, Santo Criador, estamos na tua presença, Senhor. glória ao Rei de poder. graça por esse dia de vida, esse dia, Senhor, de luta, de prova, de angústia. Aleluia. Eterno Senhor, mas nós conseguimos vencer. Estamos aqui dentro dos teus átrios. Aleluia. Já de início te pedimos, Senhor, o perdão dos nossos Sim, erros, Senhor. as nossas imperfeições diante da tua misericórdia. Aleluia. Eterno Senhor, sonda o nosso coração, tu Sim, conheces, Pai. Senhor, a cada oferta que trouxemos Sim, para o teu nome. Aleluia. Eterno Senhor, embora não é perfeita, Senhor, mas é do melhor intento da nossa alma. Já louvamos a Ti compreensíveis, glória ao Teu nome. Glória, nós já sabemos que o Senhor recebeu com suavidade aí do Seu reino. Eterno Senhor, e assim nós vamos te pedir. Continua nos abençoando neste culto, glória ao Teu nome. Abençoe os Teus filhos com os instrumentos. Abençoe a irmandade que está na comunhão, Senhor, glória ao Teu nome. Porque antes, Senhor, da meia hora, já estamos aqui na comunhão contigo, sentindo a Tua presença, sentindo o Teu amor, sentindo, Senhor, que Tu nos recebeu com alegria, glória ao Teu nome. Eterno Senhor, abençoe quem atende esse culto, glória ao Teu nome. Como Ele mesmo disse, não tem nada, não preparou nada, glória ao Teu nome. Vazio Ele subiu, glória ao Teu nome, mas nós temos certeza que Tu encherás esse vaso, glória ao Teu nome, que enchendo, transbordando, Senhor, e com alegria, glória ao Teu nome, transbordará a Tua amada, a Tua igreja. Eterno Senhor, quanto coração batido, quantos corações contristados, incertos, bendito seja o Teu nome, na incerteza, glória ao Teu nome, por muitos testes, por muitos sinais contradicados, mas nós temos certeza, Senhor, que aqui está a Tua amada, está a Tua esposa, a esposa do meu filho, porque quando, Senhor, o anjo pegou João e levou naquela ilha, a Tua amada estava no alto monte, e bendito seja o Teu nome, era cercada por um muro, glória ao Teu nome. Esse muro tinha 12 portas, glória ao Teu nome. Então aqui nós estamos na reestruturação, cercada com grande ensinamento, cercada, bendito seja o Teu nome, pela Tua doutrina, glória ao Teu nome. Eterno Senhor, e as 12 portas, os 12 do conselho. Aleluia, por cima do muro só passa que esse ladrão e salteador. Porém, os ensinamentos temos que aceitar, porque vem da Tua misericórdia, vem pelos montes, vem o conselho da Tua obra. Então, Senhor, coloca clareza no coração dos Teus filhos, daqueles que Te pertencem, Senhor, glória ao Teu nome, que possa ficar firme na Tua obra, firme no propósito de Te servir, pela vida ou pela morte, porque os dias já são maus, glória ao Teu nome, e vai ficar pior ainda. Eterno Senhor, nós vamos te pedir nessa noite, Senhor. Não houve pedido de oração, glória ao Teu nome, mas Tu conheces o coração, o intento de cada um, Senhor, a prova, a causa, a tempestade, o testemunhado, tudo está patente aos Teus olhos. Supre a necessidade daqueles que têm necessidade de Ti, Senhor. Assim nós te pedimos, Senhor, que nós não ordenamos nada a Ti, Senhor, segundo o Teu querer Tu possa operar. Assim, Senhor, nós viemos aqui, Senhor, te agradecer, e se for do Teu agrado, e se for, Senhor, da Tua vontade, revela o passo da Tua palavra, e que essa possa falar com a nossa alma, Senhor, e que possa nos direcionar, e que possa abrir, Senhor, a luz do Espírito, para que nós possamos
enxergar a verdade. Eterno Senhor, abençoe o teu ministério, abençoa a tua obra na face da terra, abençoa os conselhos do nome do teu nome, abençoe a criancinha, o jovem, o meia-idade, o velho, a velha, o viúvo, Senhor, os órfãos, glória ao teu nome. Ponha, Senhor, comida na boca do faminto, glória ao teu nome, na mesa que está faltando, Senhor, precisando de ti, Senhor, então dá força para esperar na sua misericórdia. Eterno Senhor, graças nós te damos por tudo. Bendito com ação de graça, no nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória, glória ao teu nome. Aleluia. Louvado seja o Criador. Glória ao teu nome, Pai. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então vamos chamar mais um hino. O Senhor Deus irá revelar a tua santa palavra. Quem sente pode chamar. 195. 195. Glória a Jesus. Na comunhão, aguardamos que o Senhor Deus vai ver a tua santa palavra. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Rei da paz. Aleluia.
Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Louvado seja Jesus. Glorificado seja Jesus. Santo Deus, glória a Jesus. Santo Deus, seja feita a tua vontade, Pai. Nós na tua presença, Senhor. Aleluia. Glorificadas o teu nome, Senhor. Tu és digno de honra e louvor, Pai. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Santo, glória a Jesus. Louvado seja o teu nome. Bendito Deus, bendito Pai. Santo, santo, aleluia. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Glória, glória a Deus. Santo, aleluia. Bendito Criador, glória ao teu nome. Santo Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória. Amados, isso é aquela parte que fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Alguém sabe onde está escrito? Aquela parte que fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas eu encontrei aqui, tá? 2 Coríntios, capítulo 3. Glória a Jesus. Glória a Deus. Segunda Coríntios, capítulo 3. Glória a Jesus. Se todos acharam, vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos?
ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendações para vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia a falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Somente atento. Amém. Glória a Jesus. Aqui está mais uma passagem das Santas Escrituras, escrita pelo nosso companheiro, conservo, apóstolo Paulo. E muitas das suas falas e escritas manifestavam aquilo que o Espírito Santo punhava em seu coração. E admoestava demais a igreja sobre diversos assuntos e coisas que estavam passando ou que haveriam de passar. O certo é que o Espírito do Senhor estava sobre o apóstolo Paulo, e sempre ele estava ajudando os seus irmãos em Cristo naquilo que lhe competia. Glória a Jesus. E o apóstolo Paulo em si era um dos homens mais estudados dos apóstolos. Era um homem de letra, um homem muito entendido, um homem que tinha
viajado por diversas localidades, porventura provavelmente falava muitos outros idiomas. Glória a Jesus. E tinha em sua mão a ferramenta da letra, do conhecimento, das palavras, das filosofias. E tinha o poder da persuasão. O apóstolo Paulo, ele, sem o Espírito Santo, convencia muitos e levou a muitos ao engano acerca de Jesus Cristo. Era um homem da letra, um homem que conhecia a lei de Moisés e sabia explicar vírgula por vírgula. Glória a Jesus. Mas ele ainda não tinha o Espírito Santo e agia segundo a sua própria sabedoria, o seu próprio entendimento naquilo que leu, estudou e aprendeu. E esse mesmo homem, perseguindo a Cristo por causa da sua própria sabedoria, um dia foi encontrado pelo Senhor. Glória a Jesus. E nesse evento caiu de sua montaria cego e ficou atônito. E uma voz falava a ele: por que tu me persegues? Glória a Jesus. E ele já entendeu naquele exato momento: Santo é o Senhor. Glória a Jesus, porque era um homem sábio, não era um homem tolo, estava agindo como um tolo em obras de impiedade, mas Paulo não era tolo. Glória a Jesus. E quando o Espírito Santo e o Senhor Jesus se aproximou dele, ele entendeu quão miserável ele era. Santo é o Senhor. E já cego, mas enxergando tudo, os seus erros, e enxergando a Cristo, enxergando a profundeza da graça, enxergando quem era esse Jesus a quem ele estava perseguindo. E tudo que ele tinha lido da lei, das filosofias e das letras, naquele momento tudo fez sentido. Ele observou que a lei era transitória, mas apontava para o que era eterno. Santo é o Senhor. E estando Paulo ali, salvo engano, ficou 3 dias dentro de uma casa, e o Senhor chamou um dos teus discípulos e disse: Ananias, vai lá orar por Saulo. Santo é o Senhor. E Ananias sabia da reputação desse homem e falava: ele tem autoridade para prender qualquer um de nós, dada pelos sacerdotes, e tu me mandas ir orar por ele? Mas Ananias foi obediente e pôs-se a caminho e chegou até Paulo, que chamava-se Saulo, e falava: o Senhor que encontrou com você no caminho, no deserto, mandou que eu viesse orar por vós. Glória a Jesus. E impondo as mãos sobre ele, orou, e não só curou os seus olhos, como também o Senhor derramou do seu Espírito sobre Paulo. E aí aquele que perseguia e que tinha o poder da persuasão de convencer que Jesus Cristo era um mito, glória a Jesus, começou a sair e anunciar que Jesus Cristo era verdadeiro.
já não era mais um mito, foi dali se provado. Assim como o Senhor Jesus se provou a cada um de nós também. Glória ao nome santo do Senhor. E basta nós procurarmos entrar em comunhão que nós sentimos a sua existência entre nós, dentro dos nossos corações. Porque o Senhor Jesus não é transitório, o Senhor Jesus é eterno. Glória a Jesus. Você pensou? E ele já não precisa mais ser encoberto por um véu, assim como acontecia no caso de Moisés, por causa da glória que resplandecia dos seus rostos e dos seus olhos. O Senhor Jesus se revela para quem procura enxergar, sem se esconder, sem véu, sem encobrir a sua face. Ele está pronto para vós tocar-lhes e senti-lo, abraçá-lo. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. E aí continuou a jornada. Depois Saulo teve o seu nome trocado para Paulo. Glória a Jesus. E ele começou a andar naquelas terras da Grécia, Ásia, e anunciava Jesus Cristo. Mas algo estava diferente, pois apesar do seu muito conhecimento, do seu muito estudo, já não era mais Paulo convencendo as pessoas. Paulo deixou as letras, e era o próprio Espírito Santo que fazia obras e maravilhas. Então o convencimento dessa graça não está na mão de homens nem de mulheres, está na mão do Senhor. Era orando e o Senhor ressuscitando os mortos. Era orando e os enfermos sendo curados. Era anunciando e o Espírito Santo sendo derramado. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. E aqui hoje o Senhor manda essa palavra. Mais uma vez, estamos passando por um momento que está tendo nessa terra um grande alvoroço. Santo é o Senhor. Pois pelo cumprimento da palavra, os homens estão novamente endurecendo os vossos corações e estão fechando a porta do Espírito Santo. Glória a Jesus. A igreja ajuda nós a pregar essa palavra. Santo é o Senhor. Ao ponto que, estando ele já com o coração cerrados para o Espírito do Senhor, já não creem mais que o Espírito está vivo e fazendo obras, mas alicerçam sua pregação somente na letra. E tentam convencer acerca da graça pela letra. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Amados, a palavra do Senhor Deus, a Santa Escritura, são ferramentas para nós. São de muito importante valia. E seria bom que todos nós fossemos destros nas Escrituras, assim como era o apóstolo Paulo e alguns outros também. Apolo,
Mas mais importante do que termos as escrituras, a letra, o conhecimento, as filosofias em nossa mente e coração, temos que ter o Espírito Santo nos guiando. Santo é o Senhor. Quando estamos com o Espírito Santo, a letra não mata. Mas sem o Espírito Santo nós estamos vivendo no ministério da morte. Glória a Jesus. Essa é a lei que veio por Moisés, chamada Ministério da Morte. Glória a Jesus. Mas Cristo veio e trouxe a justiça. O conhecimento da palavra das Escrituras ainda é importante. Mas como o Senhor já deu de falar anteriormente, somente o Espírito Santo pode convencer. Glória a Jesus. Eu poderia pegar esse livro, adentrar numa escola bíblica, com a faculdade, estudá-lo ele vírgula por vírgula, virar um teólogo, aprender a falar o grego, o latim, o hebraico, o aramaico. Glória a Jesus. Subir em cima de um púlpito e convencer, se não a todos, a quase todos, acerca daquilo que eu estudei. Mas quando chegássemos no céu, nenhum de nós entraria. Pois não estaríamos firmados no Espírito Santo, e sim na letra. Mas isso é algo particular da graça. Isso é algo que o Senhor Jesus requer de nós, não das igrejas de segundo nível, não dos outros. É algo particular da graça. Lembrando, a graça não é a reestruturação. Glória a Jesus. O Senhor seleciona os que são da graça e coloca sobre eles a sua lei. E a lei que o Senhor colocou sobre nós é isso. Precisamos do Espírito Santo. Glória a Jesus. E isso tem causado grande confusão, não só no nosso meio, como também recentemente no templo também houve muita agitação sobre isso. Mas para que nenhum de vós fique em dúvida, fique sem entender, o Senhor manda essa palavra e esclarece tudo o que está acontecendo. Glória a Jesus. É uma doutrina particular da graça. É algo que está sobre vós. É uma exigência do Senhor Jesus. E você está se perguntando por quê? Era tão simples se nós simplesmente pudéssemos viver de acordo com esse livro aqui. Realmente, era muito bom se nós pudéssemos viver somente pelo que está escrito aqui. Mas o Senhor requereu algo a mais. E o Senhor vai falar por quê. Glória a Jesus. Quando estávamos no céu, entramos numa guerra e os nossos sentimentos foram trocados, adulterados. E tínhamos em nossos sentimentos angelicais coisas que desagradavam aos olhos do Senhor, ainda que talvez agindo por uma
bem comum, precisamos defender o céu, os anjos, mas em nós entrou alguma coisa que não agradou os olhos do Senhor. Glória a Jesus. E também entrou no meio dos anjos os traidores não declarados, que se diziam fiéis, mas traíram o Senhor em seus corações. Nós conhecemos como joio. Glória a Jesus. E por causa dessa situação, hoje estamos vivendo dessa forma, que precisamos mostrar quem nós somos, não pelas obras, mas pelos sentimentos. Esse livro aqui nos ensina muitas obras boas. Muitos vão se salvar por causa desses exemplos. Mas infelizmente, nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos. Pois o Senhor Deus é justiça, e a sua justiça é reta. Se ele chegasse somente no joio e falasse que ele ia querer isso do joio, ele seria injusto. Então todos nós estamos sendo testados pelos nossos sentimentos, por causa do joio. O joio, ele pode ter boas obras, ele pode fazer tudo certinho, mas o seu sentimento não é bom. O trigo, ele vai ter boas obras, vai fazer tudo certinho, glória a Jesus, e o seu sentimento é bom. Mas como vai ser isso? Quando chegarmos na porta do céu, a separação vai ser pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. Ele não foi convencido da graça pela letra, mas o Espírito Santo o convenceu. Já o joio vai falar: não, mas eu cumpri com a palavra, eu cumpri tudo certinho, não errei. Você não foi convencido pelo Espírito Santo. Entenda, igreja. É uma palavra difícil de ser pregada. Confesso para vocês que isso nunca passou pela minha mente. Em muitos momentos eu me questionava a respeito disso. Era tão simples se nós simplesmente pudéssemos viver dentro desse livro. E muitas vezes nós tínhamos essa vontade, esse desejo, e chegava aqui e o Senhor falava: é diferente. E nós falávamos: meu Deus, estou muito ruim, não estou entendendo. E pegava o livro e lia: nossa, que coisa linda, olha isso daqui. E o Espírito Santo cutucando: opa, isso aí não é para você. O de vocês é um pouco diferente. E que bom que o Senhor Deus é misericordioso e está abrindo nossos olhos para que nós não tenhamos em nosso meio nenhuma dúvida que é o Senhor que está no controle, que é o Senhor que está governando. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E agora a gente olha e fala assim: nossa, mais uma coisa para nós cumprir. Não, essa é mais fácil. Quem tem o Espírito Santo está nas mãos do Senhor, está alicerçado, e vai cumprir com esse livro tudo que está aqui. E quando chegar no dia da sua justificação, o Espírito Santo vai lhe dar a liberdade. Mas aqueles que
quiserem ficar, que foram convencidos pela letra, pelas filosofias, pode andar até o último dia, mas ele não vai ter a autenticação do Espírito Santo. Vão querer dizer que fizeram, que foram, que eram, e o Senhor vai falar: eu não vos conheço, pois os que são meus têm o meu Espírito, eu não vos conheço. Glória a Jesus. Isso é um reflexo do céu. Os anjos lutavam ferozmente e tinham sinceridade em vossos corações. E alguns lutavam também, mas não tinham sinceridade. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Essa é a palavra que o Senhor Deus revela. E para encerrar ela, todos nós, com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo do Senhor está transformando a cada um de nós. Aceite ser moldado e transformado pelo Espírito do Senhor. Glória a Jesus. Aceitando a vontade do Senhor, nós vamos triunfar. E ao fim nós reinaremos junto com o nosso Mestre. Glória a Jesus. Essa é a palavra do Senhor Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos ao Senhor Deus em santa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glorificado és o teu nome, Senhor. Glória, glória, aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia, aleluia, a tua glória. Aleluia, grande é o teu poder, Senhor. Tu és maravilhoso, temos palavras para te agradecer. Aleluia, Deus, Deus, glorioso Pai, glorificado és o teu nome. Bendito, Senhor, aleluia. Nós aqui, Pai, tu és merecedor de toda honra e louvor, Pai. Glorificado és o teu nome. Bendito Deus, aleluia, aleluia. Bendito Deus, glória.
Rei, aleluia. Glória ao Cordeiro eterno. Glorificado és o teu nome, Santo Deus, aleluia, o Pai Celeste, Santo, aleluia, glória a Jesus, bendito Criador, glória ao teu nome, aleluia, Pai, glória, aleluia, nossos corações, estou curando, glória ao coração desse Deus, o Senhor tornou para que nós possamos, glória, a tua grandeza maravilhosa, aleluia, a dignidade é extremamente perfeita, Senhor, leva-nos para casa, Senhor, dá-nos, Senhor, cada vez mais alegria ao nosso coração, aleluia, Senhor, te agradecemos também, Senhor, por todos que estão aqui, Senhor, olha porque, Senhor, tu és maravilhoso, tu és grandioso, Senhor, te agradecemos por tudo isso, Senhor. Leva-nos em paz. Sim, sim. Teu nome seja hoje e eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Glória a Deus. Quem sente, chama mais um. 260. 260.
toda glória, honra, louvores e ações de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus eternamente. O Senhor Deus seja louvado. Amém.